Ouvindo a Rádio Voz Amiga, transmitindo diretamente da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Acesse nosso website www.radiovozamiga.com.br. Mande sua mensagem no WhatsApp do ouvinte DDD 67 99191 1349. Rádio Voz Amiga, a voz de Deus em sua vida. Dezesseis horas e 32 minutos. 16 horas e 32 minutos. Estou aqui com o Dr. Tavares, professor Tavares, mais conhecido como professor Tavares. Ele agora é o consultor jurídico da rádio. Nós fizemos aí essa parceria aí com o professor Tavares. Ele vai estar passando para você, e você que é ouvinte aqui da Rádio Voz Amiga, vai estar explicando o que está mudando para melhor, é lógico, né? As mudanças que nós propomos aqui é sempre para melhorar a rádio, para dar uma ênfase melhor, para melhorar tanto as programações, os programadores. A gente está melhorando sempre e a gente vai estar conversando aqui com o nosso amigo aí, amigo particular e agora consultor jurídico aqui da Rádio Voz Amiga. Primeiramente ele vai estar cumprimentando os ouvintes aqui, você que está nos ouvindo pela rádio, pelo aplicativo, pelo portal do Radiosnet, e você que vai estar nos vendo depois pelo Facebook, você que vai estar acompanhando agora, já está acompanhando agora pelo Facebook também. Boa tarde, professor Tavares. Uma grande e maravilhosa tarde, João. É um prazer estar contigo nesse estúdio aqui, nesta rádio que eu tenho colocado no meu coração. Isso é um trabalho digno, um trabalho que eu particularmente sou apaixonado também, assim como você. Poder usar a voz e poder contribuir com a sociedade de uma forma direta, né, ouvinte, muito legal. Eu quero mais uma vez parabenizar o senhor pela iniciativa, pela coragem e pela determinação. Você está no caminho certo. O caminho do sucesso é como você faz. Você crê no sonho, você desenvolve, você busca conhecimento, você busca tecnologia, você busca condições de você colocar em prática. E hoje, esse momento que a humanidade está vivendo, o grande diferencial daquele cara que vai fazer sucesso, daquele cara que vai sair ileso dessa situação que o mundo está vivendo, eu nem gosto de estar repetindo a frase, né? A gente sabe que é uma questão de saúde, mas eu não gosto nem de estar falando para não alimentar muito essa questão. Eu digo assim, que é justamente você buscar se colocar de forma diferente, de forma altruísta. Que nós temos três tipos de pessoas. Você sabe quais são os três tipos de pessoas que perduram na sociedade de hoje, João? É o pessimista, o otimista e o altruísta. Sabe a diferença de um pro outro? Sabe o que é um cara pessimista? É aquele cara tipo assim, não, larga a mão, não vai dar certo. Só fazendo entrando nesse raciocínio seu aí, eu tenho umas orientações, umas dicas aqui na rádio. Eu tenho umas vinhetas aqui do Daniel Goldrin, um palestrante motivacional excelente. Ele fala a respeito disso. O pessimista é aquela pessoa, eu não sei se você ia falar com essas palavras, mas aquela pessoa que fala, tá vendendo bem. A pessoa com um determinado segmento fala, tá vendendo bem. Daí o pessimista, não, tá vendendo bem, mas você vai ver quando parar, você vai ver mês que vem. O pessimista nunca consegue ver o lado bom da vida. Exatamente. Sempre vai piorar. Sempre tá bom agora, mas mais pra frente vai piorar. Exatamente. Eu chamo atenção nesse aspecto porque eu creio que como cristãos que somos, ou pelo menos dizemos que somos, nós temos que adotar um comportamento um pouco mais diferenciado. E esse diferenciado, para mim, é altruísta. Mas voltando, é a questão assim, o pessimista é que ele nunca vê perspectiva, ele é um cara sem projeção, ele não consegue
ver além das paredes. E o otimista é aquele tipo de pessoa que torce, ele vibra com você, ele bate palmas, ele assobia, ele faz tudo, mas não sai do lugar. Ele até ouve você, bate palmas, né? Pra ideia que você trouxe pra ele, ou pra ele mesmo, enfim, a atitude dele. Mas o cara não sai do lugar, você não vê ele se mover. E aí eu descobri um cara que chama João Souza. Esse cara é altruísta, porque ele creu num sonho que Deus deu pra ele. Um dia ele foi incomodado numa cidadezinha do interior, bem pequenininha, sabe? Eu conheci um estúdiozinho pequenininho, muito modesto. E o cara falou, não, peraí, eu quero fazer a diferença na sociedade, no mundo. Eu quero abraçar o mundo. Eu também sonho abraçar o mundo, João. E esta humanidade, esse tempo que Deus está proporcionando para a humanidade, é justamente para colher e para que aqueles que têm um sonho grande, que acreditam nisso, que quer fazer diferença, vai se projetar, com certeza. Então, eu quero iniciar a minha fala dizendo, assim como você um dia sonhou, João, um sonho grande, que é um sonho de Deus, porque Deus, ele lhe inspirou para organizar esse estúdio, essa rádio, e está no tamanho que está. Eu quero fazer parte desse sonho, contribuindo com o desenvolvimento e a implementação de uma nova estrutura. É o que nós trazemos hoje. Hoje nós estamos trabalhando com muito afinco, você que está nos ouvindo, dizer que assim, estamos trabalhando com muito afinco em uma nova estrutura administrativa, um organograma que venha atender a demanda. Hoje uma rádio que está tomando um performance, uma projeção empresarial. Nós daqui a pouco estaremos com um espaço todinho da rádio, uma equipe trabalhando desde a construção de um simples folder, de uma vinheta, uma equipe multidisciplinar pensando atender aquele cliente que vir até nós, que é aquele cara, aquela pessoa que quer fazer um programa diferente. Então a gente vai oferecer uma consultoria para ele, né? Tavares, antes da gente estar falando sobre as melhorias, o que a gente está trazendo, vamos falar um pouquinho para a pessoa te conhecer também, né? Para a pessoa conhecer um pouco da sua história. Para que você dá a liberdade para me falar um pouquinho sobre você? O professor Tavares, eu conheci ele há cerca de 8 anos, 9 anos atrás lá em Jardim. Uma pessoa, ele tem, como que eu... A marca de Cristo na minha vida. Para quem tá ouvindo, para quem tá nos vendo pelo Facebook, quem tá nos ouvindo pela rádio, pelo aplicativo, o Tavares, ele tem... Deficiência visual. Isso, eu fico até meio sem jeito de falar, porque tem pessoas que... Parte meu mesmo, cego mesmo. Então, ele tem essa deficiência visual. Quando ele teve essa deficiência visual, ele já teve com 18, 16? 26 anos. 26 anos. Então, no normal nosso, nós iríamos o quê? Reclamar da vida, reclamar de Deus, reclamar da situação, reclamar de tudo. O que ele fez? Ele usou essa situação para crescer na vida, para se estudar, para se projetar. Então, fala um pouquinho para as pessoas. Talvez tem pessoas aí que tá nos ouvindo. Lógico, é importante a gente falar sobre o crescimento que a gente vai estar trazendo para a rádio, todas as melhorias que agora a rádio, igual você disse, ela está tomando proporções pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus. Deus está trazendo ela em outro patamar, e a gente precisa de nos ver como empresa. Graças a Deus, Deus está nos dando essa visão, está colocando pessoas igual o professor Tavares, está colocando outras pessoas também do nosso lado para nós estarmos trabalhando junto. Nós temos também, eu comentei com você, a Lucélia, que está trabalhando junto conosco também na parte de marketing digital da rádio. Então nós estamos buscando melhorias, não só para nós, para os programadores, mas sim para todos os ouvintes. O nosso foco é trazer os ouvintes melhoria contínua, sempre melhorando. Como diz sempre aquele empresário, né? Sempre ele tá bom. Todo mundo tá falando que tá bom, mas ele tem que ser o crítico. Ele tem que falar, não, alguma coisinha eu tenho que melhorar. Porque nunca vai estar 100%, né?
Sempre você tem que melhorar em alguma coisa. Então, antes da gente entrar nesse quesito das melhorias aí da rádio, fala um pouquinho, um pouco rápido aí para os ouvintes, dar uma meio que... Obrigado, valeu. Meio que resumida para os ouvintes aí, você que está nos ouvindo pela rádio. Talvez a pessoa tá desanimada, né, Sim, Tavares? sim. Porque eu falo assim, Tavares, é questão de crise. Todo mundo tá passando por uma crise agora. Agora, a vida do ser humano, do brasileiro, já era um pouco difícil. E agora veio o coronavírus, teve pessoas que perderam emprego, teve fábrica, teve loja, teve comércio que fechou, teve empresa que demitiu. Então, muitas das vezes a pessoa, ela perdeu o emprego, ou ela mesmo como empresária, ela teve que, mesmo sem a vontade dela, ela teve que demitir. Então, e a pessoa até tá desmotivada, falando que não tem mais jeito, que ela vai ter que fechar, que vai ter que parar. E você é um exemplo de motivação. Você poderia se desmotivar, você, com tudo que aconteceu, você poderia se desmotivar, mas você usou essa situação para se automotivar. Você, lógico que tudo isso foi projeção divina, Deus que te abençoou, Deus colocou todas essas condições para você fazer isso. Mas se você não se motivasse, se Deus te desse uma promessa e você falar, não, mas eu não consigo porque eu tenho essa deficiência, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, eu falo, isso é do ser humano. O ser humano sempre coloca uma dificuldade. Nós sempre colocamos uma dificuldade. Deus fala que vai nos dar, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que Deus vai fazer a dele. Tem até uma meditação aqui na rádio, tô pulando, eu falo sempre que a minha esposa que fala, cara, mas você não deixa ninguém falar, você quer Que bom, cara, assim que eu gosto. Você quer entrevistar e responder logo pra pessoa. Que legal, isso é bom, cara, parabéns. Tem uma meditação aqui na rádio que o psicólogo, ele fala bem assim, ele foi num determinado curso, foi conversar com um aluno, né, um aluno cursando vestibular. O aluno falou para ele, não, esse curso é meu. Aí o professor falou, não, gostei da sua determinação. Falou, mas por que essa determinação? Veio da onde? A gente tem as nossas determinações, mas sempre ela tem um motivo. Eu tenho um motivo, né? Ele falou, não, ontem eu conversei com Deus e eu falei, não, Deus, eu não como que ele falou, eu não aceito essa situação, essa faculdade é minha, eu quero, não sei o que. Falou dessa maneira. Ele falou, não, eu tenho 3 coisas para te falar. Daí o rapaz falou, o quê? Uma, eu não tenho dúvidas que Deus vai te ajudar. Daí ele falou, e a outra? Não, Deus vai te ajudar e vai te ajudar as outras pessoas também. E resumindo a situação, ele disse no final, resumindo, que Deus ele é bom, mas Deus ele é justo. E o que acontece? Ele fez até uma brincadeira lá. Deus ele é bom, mas ele não passa cola. Então a gente tem que fazer a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Então não adianta nós, numa situação dessa que todo mundo, não é só eu, não é só você, todo mundo tá passando por uma situação difícil. Então a gente usa essa situação. Talvez você tá aí nos ouvindo aí, você perdeu o emprego, você trabalhava numa determinada empresa, você perdeu o emprego. Talvez esse momento que nós estamos vivendo é para você se remodular. Talvez a sua função, você era talvez se reinventar, né, João? Pessoal. Isso. Você era talvez uma loja de confecção. Você se reinventa, vai vender cachorro quente. Ah, mas eu não sei vender cachorro quente. Vai, sei lá, se reinvente, monte uma pizzaria, vai vender lingerie, vai vender roupa. Se reinvente, porque na situação, nessa época que nós estamos vivendo, nós temos que nos reinventar. Chorar, infelizmente, não vai adiantar. Então nós temos que nos reinventar. Então eu abro esse espaço agora. Vou passar o microfone para você. Eu abro esse espaço para você, professor Tavares, para você passar um pouquinho da sua experiência, falar um pouquinho aí para as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa programação. João, eu quero dizer para o senhor que eu fico muito feliz quando você toma essa atitude, você tem
esse despertamento, porque eu sempre falei para você assim que eu não consigo ver você diferente do que você está fazendo aí. Anunciando, você também é canal de bênção sobre a vida das pessoas, certo? Daí eu falo que muito mais do que isso. Deus vai te usar de forma muito maior ainda. Você querendo ou não, você tem uma projeção espiritual grande. E Deus vai te levar em caminhos e lugares que você talvez fale, mas eu aqui, então, é isso que acontece. E isso é porque a partir dessa determinação, desse relacionamento que você está tendo com Deus, e você tem percebido que você precisa dar voz e levar essa voz sua para muitas pessoas. E a Bíblia, ela também, ela está recheada de experiência. Eu vou pegar o cego Bartimeu lá, que é o famoso, né? Se ele não gritasse, se ele não se movesse a favor ou em direção a Cristo, nada aconteceria. E foi comigo assim também. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, ele é um relato da minha vida também, porque quando eu recebi o relatório final da medicina, da oftalmologia, dizendo assim que eu não chegaria mais, ponto final, eu não tinha mais o que fazer, eu fiquei conversando com Deus o tempo todo. Na verdade, eu cobrava muito dele. E aí, quando eu voltei para Campo Grande, a minha mãe me conduziu para o Instituto do Cego. Até naquele momento ali era uma luta tremenda. Quando eu atravessei a Afonso Pena e subi ali sentido Barão do Rio Branco, na 25 de dezembro, no Instituto do Cego, quando eu pisei na calçada daquele lugar e fui caminhando em direção ao Instituto. Ali naquele momento a minha vida houve uma ruptura com o passado, com aquilo que eu estava vivendo, e um novo. Eu fiz um acordo, fiz um pacto com Deus. Eu pedi encarecidamente, no meu interior, que Deus, ele ouvisse meu grito interno e pedi para que Deus aceitasse a minha proposta. Qual que era a minha proposta? Que ele me desse força, coragem, determinação, inteligência, capacidade para vencer essa situação. E em contrapartida, eu simplesmente, João, dei minha própria vida para Deus. Então, muita gente, até minha própria mãe, ela não entende que muitas vezes eu faço algumas coisas. Mas você ficou cego, ficou maluco assim? Fiquei maluco porque é em Cristo Jesus, porque eu dei minha própria... Enquanto Ele está guardando minha vida, eu estou vivo. E o dia que eu sair disso, eu penso que perderei a oportunidade de estar sob a proteção dEle. Então, se eu tenho vivido hoje, 26 anos depois do acidente de trabalho, e que Deus fez um rebuliço na minha vida, não foi por acaso. Então, toda a honra e toda a glória para o meu Deus, para o nosso Deus. Ele sim está de ouvidos e olhos abertos para aquele que pede socorro. Então você que não está nos ouvindo, você que de repente pediu para que Deus usasse alguém em algum lugar, em algum momento, daí aí a resposta. Você precisa realmente crer que Deus... E olha, essa incredulidade não é para quem é incrédulo ou é ateu, não. Na igreja está cheia de pessoas com dificuldade de entender esse relacionamento, essa relação, essa interação com Deus. Mas por quê? Como? E aí se perde nessas perguntas. Quando na verdade deveriam, como diz o pastor Mauro Clementino, surfar na onda do Espírito e deixar que Deus conduzisse a sua vida, né? E aí, claro, como você falou, você vai se entregando, você vai buscando condições de cumprir com obrigações. Eu fiz 3 faculdades, sou pedagogo de formação, sou teólogo, está aqui uma testemunha viva do meu lado, aqui, pastor Alexandre, que vai falar daqui a pouco para vocês. Fiz Direito, tenho 5 pós-graduação, sou capelão de formação, de uma série de massterapeuta e uma série de outras formações que... tudo isso porque eu fiz com amor. Eu sempre falo assim, eu sou pior de auditório, cotonete de auditório, né? Eu adoro um curso, uma palestra, sempre lá estou eu. Além disso, eu ministro algumas atividades, eu ministro curso de oratória, curso de liderança, ofereço curso preparatório para obreiros na igreja, um pouco de homilética, trabalho com tem um curso que chama Técnicas Preparatórias para a Banca em TCC, nós faço consultoria acadêmica também. Então assim, por que tudo isso? Não é porque eu quero me aparecer, não, é porque eu me sinto muito à vontade, me sinto muito capacitado para fazer tal coisa. E aí me coloco à disposição da humanidade. Além disso, com o direito hoje eu posso assessorar muitas pessoas, eu tenho orientado muitas pessoas. Mas já que está entrando nesse assunto, eu quero me colocar à disposição. Esta rádio também coloca esse serviço à disposição, que é um trabalho social, um trabalho público, de utilidade pública, que é uma orientação jurídica. Você pode mandar aqui o recado para o nosso querido diretor-presidente João Souza, e ele vai me repassar. Depois eu vou deixar o telefone para vocês também. Quem quiser tirar uma dúvida: Tavares, eu moro há muito tempo no terreno, o que eu faço? Não está escriturado, quais são os caminhos que eu devo seguir? O papai morreu, a mamãe faleceu, abro o inventário, não abro o inventário, o que eu devo fazer?
tantos outros assuntos que a gente pode estar abordando. Então, de antemão, eu quero avisar você, ouvinte, participante desta rádio, que a partir de agora também esta rádio vai estar oferecendo esse suporte, que é esta utilidade pública de serviço jurídico. Temos outras parcerias com outros advogados que vão estar nos apoiando e nos assessorando nesse aspecto. Então, se você tiver alguma dificuldade, você enquanto cristão, porque não vejo um cidadão na humanidade que come feijão e arroz que não tem problema hoje com a justiça ou com um ente querido próximo seu que deixou de pagar um compromisso, saldar um compromisso. Ou você deixou de saldar um compromisso e está em dificuldade. Então você pode nos acionar também, que a gente está fazendo esse suporte. Um segundo item nessa utilidade pública, João, que essa rádio está trazendo de inovação, você que é líder religioso, você que é um ministro, que está com a sua igreja aberta, mas não está regularizada, não está registrada, este canal de bênção aqui, esta rádio, pode ser um canal de tirar dúvidas. A gente pode estar oferecendo um suporte para você, para que você venha registrar seu ministério. Quais são os caminhos, como que se faz, qual é o custo, por que deve fazer, quais são as implicações de você ter ou não ter um registro da sua igreja. Então são muitos serviços que nós podemos estar oferecendo através deste trabalho, que é o apoio público, a utilidade pública, que é um serviço desta rádio que vai estar sendo desenvolvido em parceria com alguns outros advogados também nesse sentido. E para fechar a minha participação, eu já falei demais, é dizer que diante de tantas experiências e demandas que a gente, conversando com os pastores, ouvindo a programação de vários outros pastores que já passaram por aqui e outras experiências, a gente percebe que a rádio precisa e está fazendo isso. É um novo planejamento, uma nova investidura, uma nova formatação, uma nova plástica da rádio. Tudo isso, você está de parabéns, como você como empreendedor, João, que é o nosso diretor-presidente, buscar todo esse arsenal de tecnologias, de conhecimento, de tecnologias sociais, de habilidades. A pessoa que vai vir para a rádio hoje, ela vai receber um treinamento para poder se colocar de forma mais adequada no microfone, um pouco de oratória, não que não saiba falar, mas a gente vai dar esse suporte para que a pessoa aperfeiçoe a sua dinâmica, para que ele possa ter um domínio melhor do que vai falar, para que ele possa ter uma tranquilidade pegando o microfone aqui e apresentar um bom programa, que ele possa levar um conteúdo legal, agradável para o seu ouvinte. Não é porque ele é pastor, não é porque ele é ministro, porque ele é um líder, que todo mundo assim, curte 100% do que ele está falando. Ele precisa ser moldado, polido, então a gente vai oferecer um suporte para ele. E tantas outras capacitações que irão surgir no transcorrer dessa nova implementação, desse novo investimento que a rádio vem trazendo, essa nova estrutura. Então você pode consultar, ligar, mandar um zap, ligar para o nosso diretor-presidente João, agendar uma entrevista para vir aqui em loco para constatar o que nós estamos falando. Você vai ser recepcionado pelo nosso diretor comercial, por mim, que é a parte jurídica, na consultoria, e vamos passar todas as informações necessárias para que você tenha um programa saudável, bacana, e que você possa colher frutos no seu ministério, lá na sua igreja, na sua comunidade. Eu quero agradecer a oportunidade, João, e me coloco à disposição mais uma vez do senhor e dessa rádio, e de você, ouvinte. Querendo, necessitando, basta dar um zap para nós aí, se me permite, João. Eu vou deixar o meu telefone, mas o telefone da rádio é o mais indicado. É o 067 992 45 0501. Vou repetir, 9245 0501. Ele é o WhatsApp também, tá? Querendo, necessitando, dá um oi para nós aí, a gente atende e retorna para vocês. Mas tem o telefone da rádio aí que pode também. Só para encerrar, João, esqueci de falar, nós somos militantes também da política pública de atenção à pessoa com deficiência. Você que é mamãe, você que é um responsável, você que é uma pessoa com deficiência, está em apuro, está com dificuldades, precisa ser atendida em seu direito. Pode nos ligar também e nos contactar, que a gente vai fazer o que for possível para que você seja atendida pelo serviço público e pelo setor privado, ok? Muito obrigado, uma boa tarde para você, até a próxima. Muito agradecido, João, que Deus lhe abençoe bastante. Com certeza, estamos aqui com
o professor Tavares, consultor jurídico da rádio, só um pouquinho, não precisa querer sair, ele já calma aí. O consultor jurídico aqui da Rádio Voz Amiga, como eu tô falando para você, né, meu ouvinte, a gente tá buscando melhorias, não que a rádio tá ruim, não que do jeito que tá não tá bom, mas a gente, igual eu falei antes de passar os microfones aqui pro Tavares, estava comentando, a gente não tem que se conformar com a situação. A gente sempre tem que estar buscando uma melhoria. Sempre a empresa que eu trabalhava, ela tinha o 5S e tinha os princípios de condutas da empresa. Um dos princípios de conduta era organização? Não. Eu acabei de falar e agora fugiu da minha cabeça. Era Então, eu ergui o fundo aqui para me lembrar, para ver se eu lembrava, não consegui lembrar. É crescimento contínuo. A gente não se estagnar, a gente achar que tá tudo bem, que não, tá tudo tranquilo, o pessoal tá falando que tá 100%, mil maravilhas, e a gente se acomoda naquela situação. Ou no lado inverso, você acha que não tá bom, mas você fala, não, eu não vou melhorar. Não, a gente sempre tem que não se acomodar com a situação, sempre buscando uma melhoria. E essa busca de melhoria que nós fizemos essa parceria aí com o advogado aí, o professor Tavares, ele que vai ser o nosso consultor jurídico, já é o nosso consultor jurídico, vai estar falando, já falou aí das melhorias que a rádio tá trazendo aí para você que é ouvinte aqui da Rádio Voz Amiga, você que já acompanha todas as nossas programações, você que vai estar acompanhando os programas novos que estão chegando, como o professor Tavares mesmo disse, esses serviços de utilidade pública que nós fazemos, já fazemos desde lá de Jardim, trazendo informações com credibilidade para o nosso ouvinte, com isenção. Nós íamos entrevistar nessa semana passada o ex-presidente da Santa Casa, na terça-feira, o ex-presidente da Santa Casa e atual pré-candidato, professor, o doutor Ezaquiel Nascimento. Mas em virtude de não falo nem imprevisto, foi questão jurídica, né? É um decreto do Tribunal de Justiça, o Tribunal Eleitoral determinou para que ninguém mais tenha acesso ao canal de comunicação enquanto pré-candidato, até que se formalize as candidaturas, até que os partidos todos apresentem uma lista concreta de todos os candidatos. Candidato já, não pré. Sim. Então, é uma determinação jurídica, viu? Do tribunal. Em virtude dessa situação, nós não fizemos essa entrevista. Mas quando tudo se formalizar, nós vamos estar trazendo agora, já como candidato de todos os partidos que quiserem vir aqui na rádio, pode ser do PT, PSDB, qualquer partido que quiser vir aqui na rádio, trazer as suas propostas, trazer as suas orientações, porque a rádio aqui, ela é para informar, é para trazer um serviço de utilidade pública para você que é ouvinte, para você que acompanha as programações aqui da Rádio Voz Amiga. Talvez você está nos ouvindo de outros estados, ou até mesmo outras cidades, daí você fala, mas isso não é interessante para mim, aqui da minha região. É interessante, tudo que fala de utilidade pública, tudo que está falando, talvez está falando de uma área local aqui, talvez o candidato está falando da área local, mas aquilo que ele está falando pode servir de uma questão até de você buscar uma melhoria, buscar um tipo de
como que eu vou falar? Me completa aí, Tavares. Melhoria para a região, local? Talvez a pessoa está nos ouvindo em outra cidade, como eu estou falando aqui. Talvez a pessoa está nos ouvindo em outras cidades, outros estados, ou até outros países. Ela fala, não, mas essa entrevista desse pré-candidato não vai trazer uma melhoria para mim. Não vai trazer uma melhoria para mim, não vai me ajudar. Mas o que o candidato está trazendo ali, na questão de saúde, na questão de educação, o que ele está trazendo de melhoria, de proposta, de projeto que ele está trazendo, você pode avaliar as propostas dele. E se o candidato da sua cidade aí não tiver essas propostas, você já pode estar questionando o candidato. Mas e a saúde? O que o senhor pode também tá fazendo pra gente? Então eu agradeço aí o professor Tavares para essa parceria nossa aí, aqui com a Rádio Voz Amiga, sendo esse consultor jurídico. Ele falou um pouquinho por cima aí o que essa consultoria jurídica vai ser. E vai, só falando agora para os programadores, a gente está fazendo essa parceria, não é para, como se diz, tem pessoas que talvez está nos ouvindo, mas está fazendo isso para ferrar nós programadores. Não. Isso é algo, eu quero até que você fale como... João, é assim, Eu quero que você fale isso numa voz jurídica. Porque talvez a pessoa que está nos ouvindo, a pessoa acha, não, está fazendo isso para nos prejudicar. Não, é para melhoria contínua de tudo, tanto para a rádio, para os ouvintes, para os programadores. Nós temos, quando a gente busca o aprimoramento do serviço, nós temos que saber assim, nós temos implicações. Quais são essas implicações? Vamos ver. Vou falar um pouco jurídico, penal ou criminal. Quando um programador, ou se nós mesmos aqui venhamos a desenvolver um trabalho, uma atividade, ou falar alguma coisa, simplesmente, nós temos uma responsabilidade sobre essas palavras. E se for mal interpretada, as pessoas podem se sentir incomodadas com isso ou ofendidas. E aí a rádio responde por isso. O que nós estamos buscando é instruir esses futuros programadores, como você diz, apresentadores, de forma que eles vão ter, de forma muito clara, as suas responsabilidades e participação no que ele fala. Não é simplesmente vir aqui na rádio e falar. Existem implicações teológicas, implicações sociais, educacionais e jurídicas em cima de tudo que é falado. Não é só simplesmente chegar aqui e balbuciar palavras assim, jogar ao vento as palavras. Não é isso. Você tem que saber muito bem o que você está falando. Você tem que saber muito bem quais são as implicações e reservas. Então a rádio hoje ela se preocupa. Nós vamos buscar alguns credenciamentos da rádio junto ao Ministério Público, junto ao Legislativo, junto ao Executivo. Por quê? Porque todo mundo vai ficar de olho, está de olho em tudo que está acontecendo no mundo. A própria Polícia Federal, ela faz um mapeamento de tudo o que acontece em todas as rádios do Brasil. Existe uma lei hoje chamada LPD, a Lei de Proteção de Dados. Eu não posso sair falando dados, informação. Imagina se eu pego um nome de uma pessoa aqui na rádio e porque eu não gosto dela eu falo mal dela. Eu posso estar incitando a raiva, a ódio, a um crime. De repente você acaba sendo envolvido como um corresponsável de um crime que você não cometeu. Mas só o fato de você vir aqui e incentivar X e Y para que se vingue, para que atue de forma negativa sobre aquele indivíduo, pronto, você já é um criminoso de forma indireta. Então, existem muitas implicações, sim, e esta rádio está se preocupando em ofertar um ambiente sadio, harmonioso e com bastante responsabilidade, João, acima de tudo. Quando a gente passa uma informação aqui, quando nós... Como diz, né, Tavares, eu sempre comento com você, profissionalismo, né, acima de tudo. Acima de tudo. Quando eu falo profissionalismo, a gente tem que pensar que do outro lado tem alguém nos ouvindo. Por que eu falo isso? Muitas das vezes você está fazendo um programa aqui e você chega no dia de você fazer o programa, por algum motivo não dá para você chegar até aqui. Você tem que lembrar que você, do outro lado, tem alguém te ouvindo. É como numa empresa. Se você não for na empresa, você tem que notificar, você ligar para o seu patrão, falar, não vai dar para mim ir, vou chegar atrasado, alguma coisa. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade social com a outra pessoa, com o ouvinte,
Não só visando a empresa Rádio Voz Amiga. A gente tem que visar o ouvinte, a pessoa que está do outro lado. Porque ele que, como se diz, ele que se não tiver o ouvinte, então, se não tiver o ouvinte, a gente pode ter um monte de programador aqui, mas infelizmente a rádio não vai para frente. E outra, nós cedemos, o que a rádio faz? A rádio cede o espaço, ela aloca o espaço determinado tempo para que essa pessoa desenvolva o trabalho dele. Então, toda a responsabilidade, o êxito, sucesso e tudo mais, recai sobre essa pessoa. Se não desenvolveu, não é culpa nossa. A nossa estrutura está aqui. Os nossos computadores estão aqui, os canais estão aqui, os microfones estão aqui, o ar-condicionado está aqui, o estúdio está aqui. Depende de mim? De nós? Não. Depende de você. Se você for agradável, se você for um cara muito instruído, uma pessoa, um líder, um comunicador instruído, alegre, dinâmico, sabe o que está falando de forma coesa, de forma responsável, tranquilo, pronto, sabe? As implicações são muitas. Agora, você vem aqui, fala mal, não sabe falar, você, em vez de elogiar, critica, você vai ter péssimo resultado. Então, o que nós queremos é contribuir para que você, enquanto programador, apresentador, venha colher os bons frutos. Para isso, nós pensamos em dar essa conotação empresarial, em todo esse suporte administrativo e técnico para que as pessoas desenvolvam suas habilidades. Mas eu sei que isso daqui já virou um debate, né? Só falando essa questão, eu não sei, não conversei com o professor Tavares ainda, mas isso daí a gente vai conversar com as pessoas. A gente vai entrar num consenso. Isso daí não vai ser uma imposição. Isso daqui não é uma ditadura. A rádio é uma empresa, mas a gente vai conversar. Vai falar, a gente está fazendo umas mudanças para melhoria tanto da rádio como dos ouvintes. O que eu te falei da gente pensar no ouvinte é igual esse caso que eu te comentei. A gente tem que pensar no ouvinte, não a pessoa pensar na empresa Rádio Voz Amiga e esquecer do ouvinte. Ficar preocupado, entre aspas, numa multa que vai ganhar da rádio, porque ou não veio no programa, ou não avisou. Não, ela não tem que pensar na multa que supostamente uma falta de programa sem aviso prévio vai ocasionar. Ela tem que pensar o que vai ocasionar com o ouvinte, porque a pessoa vai estar acompanhando o programa. Você está fazendo o programa aqui, Tavares, professor Tavares, e a pessoa está te acompanhando. Todo dia, das 3 às 4, é seu programa, uma suposição. Você sabe que o William Bonner, vou usar ele como talvez a Globo não seria melhor, mas o Silvio Santos, vamos pegar o Silvio Santos. Se ele deixar de fazer o programa dele todo domingo, parece que está faltando alguma coisa. As pessoas já estão tão habituadas, Mas a questão é o seguinte, talvez eu só colocando, talvez para ficar mais fácil da pessoa entender, que o que a gente está buscando é melhoria para a pessoa entender, não a questão. Vou entrar na questão da máscara aí, né? Porque veio a máscara. Agora todo mundo está de máscara, mas a maioria das pessoas estão de máscara não é porque quer se proteger, mas a maioria está de máscara porque tem uma lei em cima disso. Se a pessoa não usa máscara, ela ganha uma punição, uma multa, alguma coisa. Então a pessoa, os programadores que estão aqui na rádio, que estarão vindo, as pessoas têm que ver, nós temos que moldar isso na pessoa, e as pessoas têm que começar a enxergar que do outro lado tem outra pessoa, mesmo a gente não enxergando, mesmo sendo igual ondas magnéticas, esse internet, tudo que a gente não enxerga, mas tem do outro lado tem pessoas. Talvez a pessoa está aguardando aquele horário, porque gosta daquela programação, está aguardando, chega no horário, não tem nenhum aviso prévio, porque que não tem a programação, não tem nada. Daí a pessoa fala, mas não teve. Daí a pessoa, muitas das vezes, ela para a programação, não avisa para o ouvinte, porque a gente tem que pensar, não, mas eu tenho que avisar, porque senão eu vou ganhar uma multa. Mas só finalizando isso aqui, eu sei que você já quer encerrar a sua participação, mas só finalizando isso aqui. Daí a pessoa quer avisar em virtude da multa, mas a pessoa tem que analisar o ouvinte, é só esse contexto. Então,
Vamos encerrando aqui essa participação, porque o professor Tavares aí tem outros compromissos. Não, mas é só para dizer assim, eu quero parabenizar você, João, como diretor, presidente dessa rádio, esta preocupação que o senhor tem. Isso é fantástico, porque você não está sendo humanizado. Você é um cara que tem um espírito, um performance humanizador. Isso é bacana, porque você se preocupa com quem está aqui, com a empresa e com o ouvinte lá longe, que são milhões. E nosso trabalho é a nível internacional, então a gente não pode pensar só local. É uma repercussão internacional. Você tocou nesse daí. A gente está com um trabalho, eu acabei de falar para você, com a Lucélia. Ela está sendo a nossa mídia, a consultora de mídia aqui da Rádio Voz Amiga. Então, a gente está trabalhando em cima de mídia também, em cima de divulgação, pelas mídias sociais aí, pelo Facebook, pelo Instagram, pelas mídias da Rádio Voz Amiga. Então, nós estamos buscando melhoria contínua aqui da Rádio Voz Amiga, e eu quero que você que é nosso ouvinte, você que já acompanha a Rádio Voz Amiga há 11 anos, já você é um ouvinte da Rádio Voz Amiga, que você venha estar divulgando, sempre divulgando o nosso aplicativo, divulgando aí pro pessoal, para todo mundo. Eu conversei com o nosso consultor jurídico aí, o professor Tavares. Agora eu vou estar recebendo aqui, só para dar uma saudação aqui, o Ney, o irmão Ney aqui, Ney Nunes. Ele é presidente de bairro, né? Líder comunitário, tem várias funções aqui, mas ele vai estar dando uma saudação. Se ele quiser falar algo aí pros amados aí, ele pode falar, tá aberto os microfones aí. Boa tarde, João. Boa tarde aos nobres colegas aqui presentes nesta tarde maravilhosa. Boa tarde a você, ouvinte, que abrilhanta-nos a dar atenção e estar sintonizado neste canal. É uma alegria estar aqui, João, e a convite aí do Dr. Tavares, também juntamente aí com o pastor Alexandre. Tá? Eu venho aqui, eu sou lá da região do Prosa, sou líder comunitário, conselheiro de saúde, conselheiro regional do Prosa, e o que me deixa mais feliz em falar para os queridos ouvintes é que eu sempre me predisponho a estar pronto a servir e atender nas necessidades do nosso próximo, que são muitas. Enquanto aqui aguardava, estava trocando mensagens ali, e até mesmo com o nosso secretário adjunto de saúde, Dr. Rogério, o qual envio um abraço, tá? Uma pessoa que tem nos atendido muito bem e procurado, na medida do possível, acalmar um pouquinho aquilo que nós temos buscado socorro junto a ele. Quero dizer que essa minha situação em colocar como voluntário, e principalmente aqui, especificamente na área da saúde, não é uma escolha minha própria. Eu entendo como algo de Deus, porque aos 9 anos eu comecei sendo em Rondônia, voluntário na área da saúde na SUCAM, sem remuneração, até porque criança ainda, porém morava no sítio, fazia um percurso de 16 quilômetros, que era um quadrilátero das linhas, para poder realmente fazer a coleta na lâmina, fazer a coleta do sangue, levar aqueles comprimidos, que hoje a gente vê essa discussão, podemos dizer até a nível mundial, quanto à questão do medicamento, para um combate agora ao coronavírus, né, Covid-19. Então, a gente encontra a cada instante pessoas com suas necessidades, e tratando-se da área da saúde, essa realmente assim, ó, em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, você encontra pessoas precisando de um médico, precisando de um especialista, precisando de uma porta aberta, seja da atenção básica, primária, seja de uma unidade de urgência, ou até mesmo um hospital que está ali com todos os aparatos para poder o que? Socorrer, seja o filho, a esposa, o esposo, que não dizer dos nossos idosos. Há poucos instantes conversava com um médico que é um grande parceiro, colaborador. Quantas e quantas vezes nós tínhamos um sistema de atender somente os agendados, e ele é o amigo que, independente de estar agendado ou não, ele atendia. Se ele pudesse, ele ficava até mesmo no período noturno na unidade para poder dar o atendimento. Então, uma pessoa que não é só o profissional, é algo que vem, não é só pela profissão, mas é algo que vem do coração, está sempre socorrendo o seu próximo.
Isso nos alegra, porque existem pessoas assim ainda. E eu me coloco junto a esses que estão predispostos a ajudar no socorro ao nosso semelhante. Obrigado, viu, João, por esta oportunidade. Obrigado, você, amado ouvinte, aos nobres colegas que nos acompanham nessa tarde maravilhosa. Ney, devido ao nosso tempo, vamos deixar uma entrevista aí mais para frente, vamos estar marcando, vamos ver um tema específico aí para estar trazendo aí para nossa comunidade, para os ouvintes, para a pessoa que tem acompanhado aqui a Rádio Voz Amiga. Vamos ver algo aí da área de utilidade pública, vamos estar conversando certinho e vamos estar trazendo você para estarmos conversando aí com o nosso ouvinte. Você disse mesmo que você se voluntaria muito nessa área da saúde, talvez nessa área da saúde mesmo a gente vê algo aí para estar conversando aí com você e trazendo esses esclarecimentos aí para nossa comunidade, para as pessoas que acompanham aqui a Rádio Voz Amiga. Ok, João, eu agradeço e com certeza nós vamos estar falando para um público bastante seleto em todo o nosso estado, né? Porque a abrangência ela é muito longa e distante, porém o que na nossa região nós sabemos que lidamos e trabalhamos em unidades que atendem de forma regional a 47 municípios do estado. E por que não dizer em acolher essas pessoas e poder ser aqui uma ponte para que eles possam receber os cuidados que tanto necessitam. Muito obrigado, João, obrigado a você, ouvinte. Um abraço. Um abraço, Ney Nunes. Logo mais vamos estar agendando uma entrevista com ele. Falei também com o professor Tavares e agora vou estar recebendo aqui o pastor Alexandre, que vai estar ministrando a palavra de Deus aqui, vai estar falando algo aí para os irmãos aqui. Deixa eu, só antes de passar pro pastor aqui, mandar um abraço aí pro pessoal que está acompanhando a nossa programação pelo aplicativo da Rádio Voz Amiga. Se você está no site, se você está no site no Facebook, vai lá no Play Store, baixe o nosso aplicativo. Nosso aplicativo é leve, um aplicativo bem interativo, que através do aplicativo você entra no site, entra na nossa fanpage, também você faz seus pedidos musicais e participa pelo WhatsApp também. Deixa eu mandar um alô aqui, mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando também pelo Facebook, pela nossa live aqui, a dona Márcia, outras pessoas, a dona Márcia também. Deixa eu ver também a dona Kelly, a Kelly Silva, lá em Gameleira é Pernambuco, que está acompanhando pelo Facebook. Deus abençoe Kelly Silva, Deus abençoe a vida da senhora. Vamos agora ouvir a ministração aqui com o pastor Alexandre. Acesse nosso website www.radiovozamiga.com.br. Tardes, ouvintes da rádio, boa tarde os meus amigos, colegas, irmãos aqui ao redor. Quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouco a respeito da palavra de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida. Sei que muita gente está preocupada, nós temos muitas pessoas desempregadas hoje no nosso país, as pessoas olhando para dentro de si e perguntando o que está acontecendo. Poxa, aonde que está Deus em meio a essa pandemia, ao sofrimento que o nosso povo está passando? Aonde está Deus? Será que Ele se afastou do nosso país? Será que Ele se afastou da nossa nação? Aonde está Deus no mundo? Eu queria ler uma passagem que está no livro de Romanos 8:28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. O que será que contribui todo esse sofrimento que o nosso povo está vivendo? O que contribui para que nós possamos
estar ali perto de Deus. Quando nós estamos sofrendo, nós começamos a murmurar, reclamar, né? Olhar para o céu e falar: Senhor, aonde o Senhor está? Quando estamos sofrendo, alguém chega da gente e lê um texto como esse, você vira para ele: será que o meu sofrimento está contribuindo em alguma coisa? Eu quero falar a respeito de uma senhora, né? Que eu conheço há muito tempo. Não foi nada combinado aqui, né? Mas quero aproveitar a oportunidade, né? Se me permitir homenagear uma senhora. E quero homenagear o meu amigo João aqui. Quando a gente fala a respeito de deficiente, as pessoas falam assim, bem baixinho, né? Deficiente visual. Deficiente visual. Ninguém mais fala cego, né? Mas na verdade, quando eu conheci o João nas escadas da faculdade, quando fazíamos teologia junto, os irmãos falavam assim: pega no braço do cego e ajuda ele a subir. Mal sabia eu, né, que alguns anos depois eu iria estar empurrando uma cadeira de roda. Alguns anos depois eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa deficiente muito mais próxima a mim do que o João. O João, nós nos encontramos há uns 2, 3 dias, quando ele falou: oi, pastor, tudo bom? Vamos conversar. Eu falei: João, se eu for conversar com você, a gente vai começar a chorar. Porque eu tenho testemunho para falar para você. E quando as pessoas falavam naquela época, ajuda o cego a subir, eu não sabia o que era deficiente. Mas hoje eu sei. Eu tenho uma mocinha em casa. Na verdade, eu tenho 3 mulheres em casa. Eu tenho a dona Danila, eu tenho a Camila, minha moça de 26 anos, vai fazer dia 17. E tem uma princesa que Deus me deu que vai fazer 14 anos. Quando ela nasceu, o nome dela é Ana, e ela nasceu especial, e eu levei 6 meses para saber que ela era especial. Ela teve uma convulsão com uma evolução de parada respiratória. E nós quase a perdemos, mas o Senhor foi maravilhoso, que deixou ela sobreviver a essa convulsão, com evolução para parada respiratória. E essa não foi a primeira, porque vieram depois 27 convulsões. E até descobrir a síndrome dela foram 4 anos e meio. 4 anos e meio ouvindo de médicos que ela era cega, ela era surda, ela não ia andar, ela ia ficar com um retardamento mental. E aí você encontra alguns irmãos que falam assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente fala assim: pô, será que eu fiz alguma coisa de errado? Mas Deus fala assim: não, é agora que eu vou transformar a sua vida. Em meio à sua dificuldade, em meio à sua luta, em meio ao seu sofrimento, você vai ver o que eu vou fazer da sua vida. E é em meio à luta que você está passando hoje, meu irmão, é em meio à sua luta que você está passando hoje, meu amigo que está ouvindo essa rádio, que Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. O que eu pedi para Deus, eu falei assim: Deus, se o Senhor não levar ela, eu vou lutar, e eu vou cuidar dela. Mas como eu falei, eu ia falar a respeito de uma jovem senhora com 33, 34 anos. A mãe dela não tinha o 2º grau completo. Mas quando olhou para aquela criança, falou assim: poxa, eu preciso melhorar a vida dessa criança. Ela fez um concurso. E ela passou no concurso em 2º lugar. E ela atendia, fugiu o nome, ela atendia de casa em casa, atendente, agente comunitário de saúde. Ela passou em 2º lugar.
E ela tinha que fazer um outro exame, o último, que era um exame físico. E ela tinha que correr 1.200 metros. E quando chegou nos 200 metros finais, ela machucou as duas pernas. E ela reprovou. E eu lembro que na época a gente tinha uma moto. A gente estava indo para casa. E eu sabia que tinha um outro concurso aberto. Eu falei, eu vou inscrever você em um outro concurso. E ela disse, não quero. Ela chorava, ela triste por ter reprovado. E eu falei assim, não. Era o IBGE. E ela sempre foi dedicada, amorosa, lutadora, guerreira. E ela passou. Quando ela estava no meio do exercício da função dela, eu falei assim, olha, saiu o Enem. Vamos fazer o Enem, faz o Enem que você vai passar. E ela falou assim, não vou fazer o Enem porque eu não estudei. E eu disse, não, você vai fazer o Enem. E eu ficava empurrando ela. Ela fez o Enem e passou. Ela conseguiu 100% de bolsa como professora. E aí ela passou 4 anos fazendo a faculdade. E ela começou a dar aula. E saiu uma oportunidade de pós-graduação na área de educação infantil. E eu fiquei lá, vai. E ela, não, eu tô cansada de estudar. E eu ali perseverando, empurrando ela resolveu fazer. E ela passou com a nota 9. Né? Ela sempre fala assim, quando eu falo assim, ela passou, ela fala assim, com a nota 9. O que eu quero dizer com isso? Que em meio à sua dificuldade, você pode se reinventar. Você pode olhar para frente e continuar andando, ao invés de ficar sentado, chorando, olhando as dificuldades. Deus, Ele pode mudar a sua história. Ele pode transformar a sua vida. Pode ser que hoje não seja da forma com que a gente quer que seja, mas se você conversar com Deus, as coisas podem mudar. Deus está ali pronto a te ouvir. Ele é como um pai. Se você chorar, Ele enxuga as suas lágrimas. Se você abrir os seus braços, Ele vai abrir os braços dele e Ele vai abraçar você. E Ele vai cuidar de você, Ele vai te estimular, Ele vai falar assim, continua andando que eu estou junto com você. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. Deus não abandonou você no meio da dificuldade. Muito pelo contrário, Ele está junto com você. Então olha para frente. Tudo em nossa vida, eu posso dizer, tudo em nossa vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As dificuldades, as tristezas. Eu lembro que na faculdade, um dos professores chamado César Arruda, enquanto ele pregava, ele dizia assim para alguns irmãos, olha, você tem que amar Deus em meio ao sofrimento e em meio à alegria. E nós não sabíamos, na nossa sala havia uma colega com câncer. E quando ela ouviu assim, poxa, como assim? Amar a Deus em meio à dificuldade? Ele disse em meio à dificuldade. Mas e se eu estiver sofrendo? Você tem que agradecer, você tem que se alegrar, você tem que glorificar. E ela começou a chorar. Ninguém entendeu porque ela estava com um problema grave de saúde. Mas ela entendeu que deveria glorificar a Deus, não pela situação que ela estava, mas porque Deus era Deus. E é assim que nós temos que exaltá-lo, glorificá-lo por aquilo que Ele é, não por aquilo que eu quero que Ele seja. O Senhor ama você. E Ele se importa com você. Não importa como você está. Ele não te abandonou. E a sua luta coopera para o seu bem. Porque você não está sozinho. Ele está junto com você. Eu espero que o Senhor te abençoe a partir desses testemunhos, dessa pequena passagem. O Senhor não te abandonou.
Ele está junto com você. E o seu sofrimento coopera realmente para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como você ama, Ele te ama também. Amém? Neste momento, eu quero fazer uma oração por você. Que Deus falou através dessa mensagem. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você ouvisse a voz do Senhor, ouvisse Ele falando com você. Então feche os seus olhos aonde você está, né? Se você puder. Eu não sei se você está no seu serviço, na sua casa, aonde quer que você esteja. Se você puder ou não, feche os seus olhos. Se não puder, mesmo de olhos abertos, Deus Ele vai falar com você. Senhor, eu não sei até aonde chega a minha voz agora, mas aonde quer que ela chegue, eu quero te pedir, ó Senhor, que o seu amor, ó Deus, alcance esse ouvinte. E que o coração dela, ó Pai, ou dele, possa se encher, ó Deus, de uma forma sobrenatural. E que ele possa saber, ou ela possa saber, o quanto o Senhor a ama. Em nome de Jesus, derrama, Pai, do seu amor, da sua graça. Em nome de Jesus. Amém. Deixar o número do meu zap e o zap da rádio também. Se você precisar de uma oração, você pode mandar um zap no número 993 31 2168 93 31 2168. Amém? Você está ouvindo a Rádio Voz Amiga. Transmitindo